grito ecoou 3 vezes no fundo do poço seco. Na terceira vez, até os urubus pararam de voar. O cheiro de morte já subia da terra rachada, misturado com o desespero de quem sabia que ia morrer devagar, muito devagar. Bota o teu chapéu de couro e vem comigo até o fim, que essa história é das boas. No sertão, justiça não se compra, se faz. Se tu acredita nisso também, mostra tua força e clica no curtir. Mas para entender essa história de arrepiar, tem que voltar no começo, meu povo. Prestem atenção no que vou contar, que essa é de deixar o couro arrepiado. Era 1926, ano de seca brava que rachava a terra como couro velho. Quem conhece sertão sabe que nesse tempo a vida valia menos que gota d'água. E foi nessa época que conheceram Dona Antônia das Agulhas, mulher pequena de corpo, mas grande de coração, que morava num casebre de taipa nos arredores de Serra Talhada. Dona Antônia era costureira, dessas que fazem milagre com linha e agulha. As mãos dela, calejadas de tanto trabalho, eram abençoadas para transformar qualquer pano em roupa de gente. Num é lorota, meu povo. Aconteceu de verdade com mulher arretada que nunca negou serviço a ninguém. A mulher criava 3 netos órfãos. Pedrinho, de 8 anos, Maria, de 6 e o pequeno João, que mal completara 4. Os pais das crianças tinham morrido na última seca e a avó tinha pegado os meninos para criar como se fossem os próprios filhos. Oxente, vocês sabem como é. No sertão, família é sagrada e quem tem coração de mãe nunca abandona sangue do sangue. Como meu avô dizia, mulher trabalheira não conhece domingo nem feriado. Dona Antônia acordava antes do galo cantar e só parava quando a lua já estava alta no céu. Costurava vestido de noiva, roupa de batizado, farda de vaqueiro, tudo que aparecia, ela fazia com capricho de quem honra o trabalho. Foi numa tarde quente de março que apareceu na porta dela um homem alto, de chapéu de couro e cartucheira no peito. O cabra tinha o olhar firme de quem não brinca em serviço e quando falou, a voz saiu grossa como trovão distante. Dona Antônia, ouvi dizer que a senhora é a melhor costureira de 3 léguas em volta. Sou sim, meu filho. Que é que precisa? Respondeu ela, sem largar a costura das mãos. Preciso de 20 fardas de cangaceiro. Tecido bom, costura forte que aguente o tranco do sertão. A mulher levantou os olhos da agulha e olhou bem para o homem. Não era difícil adivinhar quem ele era. Todo mundo no sertão conhecia os homens de Lampião pelo jeito de andar e falar. Posso fazer sim, mas não pergunto para quem é, não quero saber de nome nem de guerra. O homem sorriu e tirou um punhado de moedas de ouro do bornal. A senhora é mulher de juízo. Aqui está metade do pagamento. A outra metade quando ficar pronto. Prestem atenção nessa parte, que cada detalhe faz diferença na história. Dona Antônia olhou para o ouro brilhando na palma da mão calejada. Era mais dinheiro do que ela via em 6 meses de trabalho. Com aquele ouro podia comprar feijão, farinha, rapadura para os netos, podia até mandar buscar remédio da cidade para o pequeno João, que tossia muito de noite. Quando é que precisa ficar pronto? 15 dias. A senhora consegue? Consigo sim, mas vou precisar de ajuda. Minha comadre Severina também costura bem. Então tá fechado. Mas lembra, essa conversa fica entre nós. O sertão tem ouvido em todo canto. E foi assim, meu povo, que Dona Antônia começou a costurar as fardas que iam vestir os homens de Lampião. Trabalhava dia e noite, junto com a comadre Severina, fazendo cada ponto com capricho de quem sabia que daquelas roupas dependia a vida de homens valentes. Os meninos ajudavam como podiam. Pedrinho enfiava linha na agulha, Maria separava os botões e o pequeno João ficava quietinho no canto, brincando com os retalhos coloridos. Não se engane que cada suspiro, cada ponto, cada reza da costureira tinha cheiro de esperança. O dinheiro ia garantir comida para os netos, remédio para o menino doente e ainda sobrava para comprar tecido e fazer mais roupas para vender. Como minha avó dizia, quando Deus abençoa o trabalho honesto, até a agulha vira varinha de condão. As fardas ficaram uma beleza.
Tecido resistente, costura reforçada, bolsos bem feitos para carregar cartuchos e mantimentos. No dia combinado, o homem voltou. Olhou cada farda com cuidado, passou a mão nos bolsos, puxou as mangas para testar a costura. Trabalho de primeira, dona Antônia. O capitão vai ficar satisfeito. Pagou a outra metade do ouro e se despediu com respeito de homem educado. Se Deus quiser, voltamos a fazer negócio. Mas o que a costureira não sabia era que os olhos do coronel Sebastião Ferreira estavam em todo canto. O homem mais poderoso da região tinha soldados e espiões espalhados como praga de gafanhoto. E quando a notícia chegou aos ouvidos dele, que uma costureira humilde estava fazendo fardas para o bando de Lampião, os olhos do coronel brilharam com a maldade de quem encontrou desculpa para fazer o mal. 3 dias depois da entrega das fardas, quando Dona Antônia guardava as moedas numa lata embaixo da cama, a desgraça bateu na porta. Era fim de tarde quando chegaram 5 soldados montados em cavalos suados. O barulho dos cascos fez os cachorros latir. Cabo Zé Pequeno, homem baixo, mas de maldade grande, desceu e bateu na porta com força. Dona Antônia, abra que tenho ordem do coronel. A mulher saiu devagar. Os netos se esconderam atrás da saia, sentindo perigo. Que querem? Não fiz mal a ninguém. Sabemos que costurou para bandido maldito. Isso é crime contra o governo. Prestem atenção, que é aqui que a maldade vai se mostrar por inteiro. Como descobriram? A resposta vai fazer qualquer um tremer. A descoberta veio através de Benedito Traíra, homem sem vergonha, que vendia informação como quem vende rapadura na feira. O cabra tinha visto o homem de Lampião saindo da casa de Dona Antônia e correu que nem cachorro atrás de osso para contar para o coronel. Como meu avô dizia, língua comprida sempre arruma confusão. E foi a língua venenosa do Benedito que selou o destino da pobre costureira. Coronel, disse o desgraçado, tirando o chapéu e fazendo mesura. Vi com esses olhos que a terra há de comer um cangaceiro na casa da Antônia das Agulhas. O coronel Sebastião Ferreira estava no alpendre da Casa Grande, bebendo cachaça e contando dinheiro quando recebeu a notícia. Os olhos pequenos e maldosos brilharam como brasa no escuro. Tem certeza do que está falando, Benedito? Tenho sim, coronel. O homem tinha cartucheira no peito e chapéu de couro. Só podia ser do bando do maldito. Oxente, prestem atenção nessa parte, que a maldade do coronel vai se mostrar toda. O homem não pensou 2 vezes. Para ele, qualquer pessoa que ajudasse Lampião merecia morrer, fosse homem, mulher ou criança. Cabo Zé Pequeno, gritou o coronel. O capanga apareceu correndo, sempre pronto para fazer o mal. As ordens, coronel. Pegue 4 homens e vá buscar essa costureira maldita. Quero ela viva. Vou fazer um exemplo que ninguém no sertão vai esquecer. E foi assim, meu povo, que a desgraça chegou na casa da pobre mulher. Não se engane, que cada palavra do coronel tinha veneno de cascavel. Dona Antônia tentou negar, mas de que adianta mentir quando a verdade está estampada na cara? Os soldados revistaram a casa toda e encontraram pedaços de tecido caque e linhas grossas. Prova de que ela tinha costurado fardas de cangaceiro. Eu só fiz meu trabalho, chorava a mulher, abraçada nos netos. Não perguntei para quem era, só costurei as roupas. Cala a boca, mulher, rosnou Zé Pequeno. Quem ajuda bandido é bandido também. O cabo amarrou as mãos dela com corda grossa e a jogou no cavalo como se fosse saco de farinha. Os meninos choravam desesperados, sem entender por que estavam levando a avó. Vovó! Vovó! Gritava o pequeno João, estendendo os bracinhos. Cuidem um do outro! Gritou Dona Antônia, tentando ser forte. Deus há de nos ajudar! Mas Deus parecia estar dormindo naquele dia, porque a justiça dos homens ia ser mais cruel que a seca do sertão. Chegando na fazenda do coronel, arrastaram a mulher para o terreiro e a jogaram de joelhos na frente do patrão. O sol queimava forte e a poeira subia como fumaça de defunto. Então, é você a costureira de Lampião? Perguntou o coronel, bebendo cachaça e rindo com escárnio.
Eu só costurei umas roupas, coronel. Não sabia que era crime. Crime? O coronel riu alto, mostrando os dentes podres. Você ajudou o inimigo do governo. Isso é traição. A mulher tentou explicar que só queria ganhar o pão de cada dia para os netos, mas o coronel não queria ouvir razão. Para homem ruim, explicação é perda de tempo. Cabos é pequeno, leve essa desgraçada pro poço seco lá dos fundos. Que vai fazer com ela, coronel? Vou deixar ela pensar nos pecados que cometeu. Sem comida, sem água, até aprender que quem mexe comigo paga caro. Escutem bem, que essa é de deixar qualquer um com o sangue fervendo. O poço tinha 5 metros de fundo, paredes lisas de pedra que nem gato conseguia subir. Era onde o coronel jogava os inimigos para morrer devagar, como bicho danado. Empurraram Dona Antônia para o buraco. A mulher caiu pesado, machucando o joelho na pedra. Lá embaixo era escuro como boca de lobo, e o cheiro de morte de quem tinha morrido antes ainda assombrava o lugar. "Coronel, pelo amor de Deus!" gritava ela, olhando para cima. "Eu tenho 3 netos para criar. Deveria ter pensado nisso antes de ajudar bandido", respondeu o desgraçado, cuspindo no chão. Mandaram cobrir o poço com tábuas grossas, deixando só umas frestas para a mulher respirar. Dona Antônia ficou no escuro, sentindo o desespero subir pela garganta como bilha amarga. Era o 2º dia da agonia da costureira quando a notícia chegou aos ouvidos de Lampião. O cangaceiro estava acampado numa gruta, na Serra do Padre, junto com 20 homens do bando, quando chegou correndo Antônio Bexiga com a novidade. "Capitão!" gritou o homem, saltando do cavalo. "Tem uma injustiça danada acontecendo na fazenda do coronel Sebastião." Lampião estava limpando o rifle, Maria Bonita ao lado, remendando uma camisa furada de bala. O capitão levantou os olhos frios como aço. "Que injustiça, Antônio!" O desgraçado pegou a costureira que fez nossas fardas. Jogou a pobre mulher num poço para morrer de fome e sede. As mãos de Lampião pararam no meio do movimento. Maria Bonita largou a costura e olhou para o marido, conhecendo aquele brilho perigoso no olhar dele. "Que mulher é essa?" perguntou Lampião, a voz baixa como ronco de onça. "Dona Antônia das Agulhas, uma viúva que cria 3 netos órfãos. Só costurou nossas roupas para ganhar o pão dos meninos." O silêncio que desceu no acampamento era pesado como chumbo derretido. Os cangaceiros pararam o que estavam fazendo para ouvir, sabendo que quando o capitão ficava quieto assim, tempestade estava se formando. Lampião se levantou devagar, colocou o chapéu de couro na cabeça e ajustou a cartucheira no peito. Os olhos tinham virado brasa acesa e a mandíbula estava travada como morsa de ferreiro. "Maria", disse ele, a voz controlada, mas cheia de veneno. "Prepare as coisas, vamos sair." "Para onde, Virgulino?" "Cobrar uma dívida que está em atraso. Como meu pai sempre dizia, com sabedoria de homem da terra, quem mexe com quem trabalha honesto, mexe com Lampião também." E nesse dia, o coronel Sebastião ia descobrir que no sertão existe justiça, e ela vem montada em cavalo ligeiro, armada de rifle e peixeira. Nuncia vexe, que agora a história vai esquentar de verdade. O rei do cangaço estava de pé, e quando Lampião se levantava para fazer justiça, o sertão inteiro tremia. A lua estava minguando quando Lampião e seus 20 homens desceram a Serra do Padre como fantasmas da noite. Os cascos dos cavalos mal tocavam o chão, e o vento carregava o cheiro de pólvora e vingança que vinha com o bando. Quem conhece sertão sabe que Lampião não se mexia por qualquer coisa. Mas quando a injustiça pisava no pescoço de gente trabalhadora, o capitão virava tempestade de fogo e ferro. "Corisco", chamou Lampião, a voz baixa como sussurro de morte. "Você e Sabino vão pela estrada principal. Cercam a casa grande por trás." "E nós, capitão?" perguntou Jararaca, ajeitando a cartucheira no peito. "O resto vem comigo pela frente. Mas primeiro vamos salvar a mulher do poço." Maria Bonita cavalgava ao lado do marido, o rifle atravessado na sela e os olhos brilhando como estrela de guerra.
A mulher sabia que naquela noite o sertão ia ver justiça sendo feita a ferro e fogo. Virgulino, disse ela sem tirar os olhos da estrada. Essa mulher tem família, 3 netos pequenos, Maria, órfãos que só têm a avó no mundo. Então o coronel vai pagar dobrado. Era quase meia-noite quando chegaram perto da fazenda de Sebastião Ferreira. O lugar era grande, com casa grande de 2 andares, senzala para os trabalhadores e currais que se perdiam de vista. Mas o que interessava a Lampião era o Poço dos Fundos, onde a pobre costureira agonizava há 3 dias. O tempo parou. A respiração dos homens ficou suspensa. O suor escorria das testas como chuva de verão. E o sertão segurou o fôlego, sabendo que a justiça estava chegando montada em cavalo de guerra. Lampião fez sinal para os homens se espalharem em silêncio. Cada cangaceiro conhecia seu lugar na dança da morte que ia começar. Era como se fosse uma reza, mas reza de chumbo e peixeira. Zé Sereno, sussurrou Lampião, você fica de vigia na entrada. Se aparecer soldado, assobeia como coruja. Jararaca, vem comigo pro poço. Volta Seca, você cerca a casa grande pela direita. Os homens se moveram como sombras, cada passo calculado como jogada de xadrez. A lua escondeu atrás das nuvens, como se soubesse que era melhor não iluminar o que ia acontecer. Prestem atenção nessa parte, que cada detalhe vai contar na história. Lampião chegou perto do poço e escutou um gemido fraco vindo lá de baixo. Era Dona Antônia. Ainda viva, mas quase sem força para respirar. Dona Antônia, chamou ele baixinho. Sou eu, Lampião, vim tirar a senhora daí. A voz da mulher veio trêmula como folha seca. Meu Deus, é o senhor mesmo, capitão? É sim, minha senhora. Não se preocupe que a injustiça vai ser paga. Jararaca e Sabino levantaram as tábuas do poço com cuidado para não fazer barulho. Lampião amarrou uma corda na cintura e desceu no buraco escuro como boca do inferno. Lá embaixo, encontrou Dona Antônia encolhida num canto, mais magra que vara seca e com os olhos fundos de quem já tinha visto a morte de perto. As roupas estavam rasgadas, os cabelos embaraçados e as mãos sangradas de tanto arranhar as paredes tentando sair. Como estão meus netos? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Tão bem, dona. Amanhã a senhora vai estar com eles de novo. Lampião amarrou a mulher na cintura e fez sinal para os homens puxarem. Devagar, como quem tira santo de nicho, trouxeram Dona Antônia de volta à luz da lua. Maria, chamou Lampião, cuide dela. Maria Bonita envolveu a costureira numa manta e deu água fresca para os lábios ressecados. A mulher bebeu como se fosse a primeira água da vida. Agora, Dona Antônia, disse Lampião, os olhos duros como pedra, me diga onde está o coronel. Na casa grande, capitão. Tava bebendo cachaça quando me jogaram no poço. Lampião ajeitou o chapéu de couro e verificou se a peixeira estava bem afiada na cintura. Os olhos tinham virado brasa de fogueira e todo o bando sabia que a hora da vingança tinha chegado. Jararaca, Sabino, disse ele, a voz fria como o vento de cemitério. Levem a senhora para um lugar seguro. O resto vem comigo. É hora de ensinar educação para quem não tem. Como meu avô sempre dizia, quando a injustiça aperta, só a bala alivia. E naquela noite, Lampião ia distribuir alívio a quem precisava. Os cangaceiros se moveram em silêncio mortal. Cada passo era pensado, cada respiração controlada. A caatinga assistia calada, até os espinhos pareciam se curvar de medo do que ia acontecer. Chegando perto da casa grande, viram luz na janela do escritório. O coronel Sebastião estava lá dentro, bebendo e contando dinheiro como se fosse dono do mundo. Mas o mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Lampião fez sinal para os homens cercarem a casa. Corisco e Volta Seca foram por trás, Mormaço e Jitirana pela lateral direita, Azulão e Bem-te-vi pela esquerda. Era uma teia de morte que se fechava devagar. O capitão subiu os degraus da varanda com a peixeira na mão direita e o rifle na esquerda.
Cada tábua que gemia embaixo das botas era como toque de finados. Bateu na porta. 3 pancadas secas que ecoaram pela casa como tiro de canhão. "Quem é?" gritou o coronel lá de dentro. "A justiça", respondeu Lampião, a voz grossa como trovão. O silêncio que veio depois foi pesado como chumbo derretido. Dentro da casa, escutou-se o barulho de cadeira caindo e passos correndo para o fundo. "Abre essa porta, Sebastião Ferreira", gritou Lampião, "ou eu derrubo ela na bala." Não veio resposta, só o som de vidro quebrando e correria de homem com medo. "Não quer abrir por bem?" murmurou Lampião. "Então vai ser por mal." Deu um chute na porta que arrancou ela das dobradiças. A madeira voou longe como folha no vendaval. Lampião entrou na casa com o rifle engatilhado e os olhos procurando o inimigo. A sala estava revirada, mesa tombada, papéis espalhados, garrafa de cachaça quebrada no chão. O coronel tinha fugido pela janela dos fundos como rato de navio que afunda. "Corisco!" gritou Lampião. "Ele saiu por trás." "Aqui, capitão!" veio a resposta. "O danado correu pro mato. Não se engane, meu povo, que caçada de cangaceiro é coisa séria." Lampião saiu correndo atrás do coronel como onça atrás de veado. A lua tinha saído das nuvens e iluminava a caatinga com luz fantasmagórica. O coronel corria entre os mandacaros e chiques, tropeçando nas pedras e rasgando a roupa nos espinhos. Era homem gordo, acostumado com vida mole. E logo começou a cansar. Lampião corria atrás como se fosse nascido para isso. Os pés conheciam cada pedra, cada buraco, cada galho. Era filho do sertão perseguindo o intruso na própria terra. "Não adianta correr, Sebastião!" gritou. "O sertão é grande, mas não é maior que a minha paciência." O coronel olhou para trás e viu Lampião chegando perto com a peixeira brilhando na mão. O medo fez ele tropeçar numa pedra e rolar ladeira abaixo. Quando parou de rolar, estava com a roupa rasgada e o rosto cortado pelos espinhos. Tentou se levantar, mas Lampião já tinha chegado e botado o pé no peito dele. "Agora chegou sua hora, desgraçado." O coronel tentou falar, mas as palavras emperraram na garganta. Lampião puxou a peixeira devagar, como quem saboreia o momento da justiça. "Aqui não tem perdão", disse, a voz baixa como oração de defunto. "Pelo amor de Deus, Lampião", gaguejou o coronel com a voz tremendo como folha no vento. "Eu tenho família, tenho filhos." Lampião olhou para o homem caído e cuspiu no chão com nojo. A costureira também tinha família, desgraçado. 3 netos órfãos que dependiam dela para viver. O capitão do cangaço abaixou devagar, como quem reza uma oração silenciosa. Mas era oração de morte, e o coronel sabia que suas horas estavam contadas. "Escute bem, Sebastião Ferreira", disse Lampião, a voz baixa como vento de cemitério. "Você jogou uma mulher trabalhadora num poço para morrer de fome e sede. Agora vai sentir na pele o que ela sentiu." O coronel tentou se arrastar para trás, mas Corisco e Jararaca apareceram dos lados, bloqueando qualquer fuga. A lua iluminava a cena como holofote de teatro, e o sertão inteiro parecia assistir o julgamento. "Prestem atenção no que vou contar, que essa é de fazer até o vento parar de soprar." Lampião guardou a peixeira e tirou uma corda do bornal. O coronel entendeu na hora o que ia acontecer e começou a chorar como criança perdida. "Não, pelo amor da Virgem Santíssima. Eu pago, dou tudo o que tenho. Dinheiro não compra perdão para quem tortura inocente", respondeu Lampião, fazendo nó na corda. "A única moeda que você vai pagar é com a própria vida." Amarrou as mãos do coronel pelas costas, depois os pés. O homem ficou igual porco amarrado para a matança, se debatendo e chorando sem parar. "Corisco", ordenou Lampião, "leva esse desgraçado para o poço onde ele botou a mulher." "Sim, capitão." Jogaram o coronel na garupa do cavalo como saco de milho e voltaram para a fazenda. O homem ia gemendo e implorando perdão, mas Lampião não tinha ouvidos para a súplica de covarde. Chegando no poço, Lampião mandou acender uma fogueira bem grande. As chamas subiam alto, iluminando os rostos sérios dos cangaceiros. Maria Bonita chegou perto, trazendo Dona Antônia envolvida numa manta. "Como está se sentindo, dona?" perguntou Lampião.
Melhor, capitão, mas ainda tô com o corpo doído das pancadas. Então vai ver esse desgraçado pagar por cada pancada que levou. Lampião mandou os homens cavarem uma cova bem funda ao lado do poço. Mas não era cova comum. Era do tamanho exato para enterrar um homem vivo, deixando só a cabeça de fora. O coronel assistia tudo em desespero, babando de medo e tremendo como vara verde. "O que vai fazer comigo?" perguntou com a voz engasgada. "O mesmo que fez com a costureira", respondeu Lampião, sem olhar para ele. "Só que você vai ter companhia lá embaixo. Não se engane, meu povo, que a justiça de Lampião tinha método e razão. Ele mandou buscar na casa grande toda a comida que o coronel guardava nos armários: presunto, queijo, pão, doce, cachaça fina. Tudo que a pobre Dona Antônia nunca pode comer na vida." "Sabe o que é isso, Sebastião?" perguntou Lampião, mostrando a comida. "É tudo que você comia enquanto a mulher morria de fome no seu poço." Começou a jogar a comida na cova, uma por uma. Pedaço de carne, fatia de queijo, pão branco, tudo indo para a terra como se fosse lixo. "Cada coisa que jogo aqui é uma lágrima que a costureira chorou", disse, atirando mais um pedaço de presunto. "Cada migalha é um pedido de socorro que você ignorou." O coronel chorava copiosamente, vendo toda aquela comida sendo desperdiçada na terra seca. "Tá com pena da comida?" perguntou Lampião. "A mulher também estava com fome, mas você não ligou." Quando terminou de jogar toda a comida na cova, Lampião fez sinal para os homens pegarem o coronel. "Hora de descer para o seu novo lar, Sebastião." "Não, por favor, eu mudo, viro homem de bem." "Tarde demais. Quem planta vento colhe tempestade." Desceram o coronel na cova, deixando só a cabeça de fora. O homem ficou ali, enterrado vivo no meio da comida podre, chorando e implorando misericórdia que não ia chegar. "Agora você vai sentir sede igual a costureira sentiu", disse Lampião, pegando uma cuia d'água. "Mas vai ter água bem pertinho sem poder beber." Derramou a água devagar na terra, bem perto da boca do coronel. As gotas escorriam pela terra seca, formando lama que grudava no rosto do homem. "Tá vendo como é?" perguntou Lampião. A mulher também via a água que não podia alcançar. Dona Antônia se aproximou devagar, apoiada em Maria Bonita. Olhou para o coronel enterrado e falou com voz firme: "Agora o senhor vai saber o que eu passei. 3 dias de agonia, sentindo a morte chegar devagar." "Perdão, Dona Antônia", chorou o coronel com desespero. "Eu estava completamente errado. Tenho remorso do que fiz." "Perdão", respondeu ela, a voz tremendo de emoção contida. "O senhor pensou em perdão quando me jogou naquele buraco escuro? Quando eu gritei pelos meus netos e o senhor riu da minha desgraça?" Lampião se ajoelhou bem perto da cabeça do coronel e falou baixinho, como quem conta segredo mortal: "Sebastião Ferreira, você vai ficar enterrado aqui 3 dias e 3 noites, exatamente igual a costureira ficou no seu poço maldito. Sem comida, sem água, sentindo cada segundo da agonia no couro. Depois, se ainda estiver vivo quando eu voltar, eu mesmo te dou o tiro de misericórdia. Mas isso é crueldade sem tamanho. Crueldade foi o que você fez com uma mulher inocente que só queria ganhar o pão para os netos órfãos. Isso aqui é justiça pura, do jeito que o sertão ensina. Como meu pai sempre dizia, com sabedoria de homem da terra. No sertão, cada um colhe o que planta." E o coronel tinha plantado muito espinho na vida dos outros. Lampião se levantou e olhou para os homens do bando. "Jararaca e Corisco ficam de vigia. Se alguém tentar ajudar esse desgraçado, mata na hora. Volta Seca, você leva Dona Antônia em casa para os netos." "E os soldados dele, capitão?" perguntou Mormaço. "Fugiram todos quando escutaram nossos tiros. Bando de covarde que nem para defender o patrão serve." A fogueira continuava queimando, jogando sombras dançantes no rosto enterrado do coronel. O homem já começava a sentir sede, e a noite mal tinha começado. "Maria", disse Lampião, "vamos embora. O trabalho aqui está feito. E depois dos 3 dias?"
Depois eu volto para terminar o serviço, mas acho que o sertão vai se encarregar de fazer justiça antes de mim. Montaram nos cavalos e se afastaram devagar. O coronel ficou gritando atrás deles, mas a voz se perdia no vento da caatinga. Oxente, mas a história não acaba aqui não, meu povo. Ainda tem muito caos para contar, muito ajuste de conta para fazer. Porque no sertão, quando a injustiça é grande, a vingança tem que ser do tamanho dela. E Lampião sabia que enterrar o coronel vivo era só o começo. Ainda faltava queimar a Casa Grande, distribuir as terras para os trabalhadores e mostrar para todo mundo que no sertão de Pernambuco tinha um novo xerife. Não se avexe, que o melhor ainda está por vir. A justiça de Lampião era como chuva boa. Demorava para chegar, mas quando chegava, molhava a terra toda. O sertão ia dormir em paz naquela noite, sabendo que mais uma injustiça terrível tinha sido cobrada a ferro e fogo, do jeito que tinha que ser. 3 dias depois, quando o sol nascia vermelho como sangue derramado, Lampião voltou à fazenda de Sebastião Ferreira. O vento soprava quente, carregando o cheiro de morte que vinha da cova onde o coronel agonizava. Como meu avô dizia, promessa de cangaceiro é lei do sertão, e Lampião tinha prometido voltar para dar o tiro de misericórdia. Chegando perto da cova, encontrou o coronel ainda vivo, mas mais parecendo fantasma de gente. Os lábios estavam rachados como terra seca, os olhos fundos nas caveiras, e a voz saía fraca como vento de cemitério. "Água, pelo amor de Deus, água!" sussurrava o desgraçado. Lampião se ajoelhou perto da cabeça do coronel e olhou bem nos olhos dele. "Agora você sabe o que Dona Antônia sentiu, né, Sebastião?" O homem nem conseguia mais falar direito. Só gemia baixinho, como bicho ferido esperando a morte chegar. 3 dias e 3 noites, disse Lampião. "Igual ao tempo que você deixou a mulher sofrendo. A conta tá quitada." Tirou o revólver da cintura devagar, como quem faz oração silenciosa. O coronel fechou os olhos, sabendo que a hora tinha chegado. O tiro ecoou pela fazenda, assustando os passarinhos que voaram em bando. E foi assim, meu povo, que Sebastião Ferreira pagou a dívida que tinha com a justiça. Mas prestem atenção no que vou contar, que a história não acaba com a morte do coronel. Lampião sabia que fazer justiça era só metade do trabalho. A outra metade era endireitar as coisas para o povo. "Corisco", chamou o capitão. "Manda os homens pegarem tudo que tem valor nessa casa. Ouro, prata, dinheiro, joia, tudo que o desgraçado roubou do povo. E depois, capitão, depois a gente distribui para os trabalhadores que ele explorou a vida toda. Entraram na Casa Grande como formiga em açucareiro. Encontraram cofres cheios de moedas de ouro, sacos de dinheiro escondidos embaixo do assoalho, joias que o coronel tinha tomado de força das famílias pobres. Oxente, disse Jararaca, olhando para tanto ouro. Esse cabra era rico mesmo, rico de roubar os outros, respondeu Lampião. Agora o dinheiro vai voltar para quem merece. Maria Bonita separava as joias numa mesa, contando cada anel, cada colar, cada brinco que ia ser devolvido às famílias. Virgulino, disse ela, tem uma lista aqui com o nome de todo mundo que devia para o coronel. Que tipo de dívida? Terra, gado, ferramentas, tudo que ele tomou de força quando o povo não podia pagar. Lampião pegou a lista e leu os nomes. Eram dezenas de famílias que tinham perdido tudo para as garras do coronel. Vaqueiros, lavradores, pequenos comerciantes, gente honesta que tinha sido esmagada pela ganância. Manda chamar todo esse povo, ordenou. Hoje mesmo eles vão receber de volta o que é deles. Não se engane, que quando Lampião decidia fazer as coisas, fazia direito. Mandou Volta Seca e Azulão espalharem a notícia pelos povoados vizinhos. Quem tinha sido roubado pelo coronel podia vir buscar o que era seu. Antes do meio-dia, já tinha uma multidão na porta da fazenda. Homens de chapéu de palha, mulheres com crianças no colo, velhos apoiados em bengala, todo mundo que tinha sofrido nas mãos do coronel. Escutem bem, gritou Lampião, em pé na varanda da Casa Grande.
Sebastião Ferreira pagou pelos crimes que cometeu. Agora vocês vão receber de volta tudo o que ele roubou. O povo ficou em silêncio, sem acreditar no que estava ouvindo. Depois de tanto tempo sendo pisoteado, era difícil acreditar que a justiça tinha chegado de verdade. Seu Raimundo da Várzea, chamou Lampião lendo a lista. Você perdeu 20 cabeças de gado para o coronel? Perdi sim, capitão. Ele disse que eu devia imposto atrasado, pois pode pegar 40 cabeças do curral. Juros de sofrimento. O velho Raimundo começou a chorar de emoção, sem acreditar que ia recuperar o gado e ainda ganhar mais. Dona Socorro do Riacho, continuou Lampião. Ele tomou sua terra? Tomou sim, capitão. 5 alqueires que meu marido deixou para os filhos. Agora a terra é sua de novo. E leva esse saco de moedas para plantar e criar os meninos. E foi assim a tarde toda, meu povo. Lampião devolvendo terra, gado, dinheiro, ferramentas. Tudo que o coronel tinha roubado ao longo dos anos. Cada família que saía da fazenda levava mais do que tinha perdido. Escutem bem, disse Lampião quando terminou a distribuição. Essa fazenda agora é de vocês. Dividam a terra, trabalhem juntos, e se algum outro coronel vier oprimir, mandem me chamar. Mas quem conhece sertão sabe que notícia boa corre ligeiro, e notícia ruim corre mais ligeiro ainda. Antes mesmo do sol se pôr, já tinha chegado aos ouvidos do governador que Lampião tinha matado o coronel Sebastião e distribuído as terras. Cabo Firmino, chamou Lampião quando o mormaço trouxe a notícia. O que você ouviu? O governador mandou avisar que vai mandar 100 soldados atrás da gente, capitão. Tá oferecendo 1000 contos de réis pela sua cabeça. Lampião riu alto, mostrando os dentes brancos. 1000 contos? Tô ficando caro. Da última vez eram só 500. E o que vamos fazer, capitão? Vamos dar o fora daqui antes que cheguem. Mas primeiro temos que queimar essa casa grande. Como minha avó dizia, quando a casa é mal assombrada, é melhor queimar logo. E aquela casa tinha visto tanto sofrimento que merecia virar cinza. Lampião mandou os homens derramarem querosene pelos quartos, pela sala, pela cozinha. Depois, riscou um fósforo e jogou na varanda. O fogo subiu rápido, lambendo as paredes e subindo para o telhado. Em poucos minutos, a casa grande virou uma fogueira gigante que iluminava o sertão como se fosse dia. Agora sim, disse Lampião montando no cavalo. A justiça está completa. O povo todo ficou olhando a casa queimar, sabendo que aquelas chamas estavam queimando também o medo que tinham do coronel. Maria, disse Lampião, hora de ir embora. O sertão é grande e tem muito lugar para se esconder. Para onde vamos, Virgulino? Para o raso da Catarina. Lá a gente fica uns tempos até a poeira baixar. Mas oxente, meu povo, será que a história ia acabar assim tão fácil? Não se enganem não, que no sertão, quando uma injustiça é resolvida, sempre aparece outra para tomar o lugar. E enquanto Lampião cavalgava pela Caatinga, levando a justiça no bornal e a peixeira na cintura, outros coronéis já estavam tramando vingança. Porque homem poderoso não gosta de ver o povo feliz. Não se avexe, que ainda tem muito causo para contar. A lenda de Lampião estava só começando, e o sertão ainda ia ver muita bala voar em nome da justiça. Como dizia o velho Matuto, quando um coronel morre, sempre nasce outro para tomar o lugar. Mas quando nasce um Lampião, aí é que o bicho pega de verdade. 2 meses depois da morte do coronel Sebastião, o nome de Lampião já corria de boca em boca por todo o sertão nordestino. A história da costureira do poço virou lenda, que as mães contavam para os filhos, que os vaqueiros cantavam nas estradas, que os violeiros tocavam nas feiras. Como meu pai sempre dizia, com sabedoria de homem da terra, quando a justiça é feita com sangue e honra, o povo nunca esquece. E foi assim que Virgulino Ferreira virou o Lampião que todo mundo conhece, o rei do cangaço, o justiceiro do sertão. Dona Antônia das Agulhas voltou para casa com os 3 netos, mas agora tinha ouro suficiente para viver com dignidade. O pequeno João tomou o remédio da cidade e parou de tossir.
Pedrinho e Maria puderam ir na escola do povoado. A família que quase morreu de fome agora comia carne todo domingo. Vovó, perguntou o menino Pedrinho numa tarde, é verdade que o capitão Lampião salvou a senhora? É sim, meu filho. E mais do que me salvou, deu uma lição que o sertão inteiro aprendeu. Prestem atenção no que vou contar, que essa parte é de arrepiar o couro. A notícia da morte do coronel Sebastião espalhou pelo Nordeste como fogo na caatinga seca. Os outros coronéis ficaram apavorados, sabendo que agora tinham um inimigo que não perdoava injustiça. No Ceará, o coronel Antônio Barra mandou soltar 3 homens que tinha prendido por roubar uma galinha. No Rio Grande do Norte, o coronel João Pequeno devolveu a terra que tinha tomado de uma viúva. Na Paraíba, o coronel Zé da Mata parou de cobrar impostos abusivos dos vaqueiros. Todo mundo sabia, mexer com o povo era mexer com Lampião. E ninguém queria acabar igual Sebastião Ferreira, enterrado vivo e com tiro na cabeça. Mas, oxente, quem conhece política sabe que quanto maior a fama do herói, maior o ódio dos poderosos. O governador de Pernambuco, Dr. Antônio Borba, não dormia direito desde que soube da morte do coronel. Como é que um bando de cangaceiros pode humilhar o governo desse jeito? Resmungava ele no palácio, bebendo uísque importado e fumando charuto cubano. Foi numa quinta-feira de setembro que chegou a carta que ia mudar tudo. O selo era do governo federal e a assinatura era do próprio presidente da República, Dr. Antônio Borba. A situação do cangaço em Pernambuco está fugindo do controle. O tal Lampião virou símbolo de rebeldia contra a ordem estabelecida. Isso não pode continuar. Estou mandando o coronel federal José Rufino com 200 soldados treinados na capital. Quero esse bandido morto ou vivo em 6 meses. Não me decepcione. Presidente Arthur Bernardes. Agora escutem bem, que essa é de fazer até o vento parar de soprar. O governo federal entrava na guerra contra Lampião. Não era mais briga de coronel contra cangaceiro. Era o Estado brasileiro inteiro contra um homem que ousou fazer justiça com as próprias mãos. Mas Lampião não era homem de se acovardar. Quando a notícia chegou no raso da Catarina, onde o bando estava acampado, o capitão só sorriu e afiou a peixeira. Maria, disse ele para a companheira, parece que ficamos famosos demais. E agora, Virgulino, são 200 soldados treinados. E daí? Já enfrentei pior com menos gente. O sertão é nosso aliado. E quem conhece a Caatinga tem vantagem sobre qualquer exército. Corisco, que estava limpando o rifle, levantou a cabeça. Capitão, o povo tá do nosso lado. Em cada povoado que passamos, oferecem comida, informação, esconderijo. Isso vale mais que canhão. É verdade, concordou Jararaca. Ontem mesmo, no povoado da Jurema, o povo fez festa quando chegamos. Disseram que depois do que fizemos com o coronel Sebastião, os outros poderosos pararam de oprimir. Não se engane, meu povo, que Lampião sabia o que essas palavras significavam. Ele tinha virado mais que cangaceiro, tinha virado esperança do povo oprimido. E esperança é coisa perigosa para os poderosos. Escutem bem, disse Lampião para os homens do bando. Agora a briga é maior. Não é só contra coronel ganancioso, é contra o governo inteiro. Quem quiser sair, pode sair. Não vou condenar ninguém. O silêncio que desceu no acampamento foi pesado como chumbo derretido. Depois, Corisco se levantou. Eu fico, capitão. Prefiro morrer de pé que viver de joelhos. Eu também fico, disse Jararaca. E eu, completou Volta Seca. Um por um, os 20 homens do bando se pronunciaram. Todos ficaram, porque sabiam que estavam lutando por algo maior que suas próprias vidas. Estavam lutando pela dignidade do povo sertanejo. Maria Bonita se aproximou de Lampião e segurou a mão dele. Virgulino, você criou algo que vai além de nós. Mesmo que morram todos, o que você plantou no coração do povo vai continuar crescendo. É verdade, Maria. A sede de justiça do sertão é como o rio subterrâneo. Pode secar na superfície, mas continua correndo por baixo da terra. E foi naquela noite.
ao redor da fogueira que iluminava os rostos determinados dos cangaceiros, que Lampião fez o juramento que entraria para a história. Por todos os santos do sertão, enquanto houver injustiça nesta terra, haverá alguém para cobrar na ponta da peixeira. Podem mandar 1000 soldados, 2000, o exército inteiro. Lampião não se entrega, não se ajoelha e não perdoa quem oprime o povo. O vento levou essas palavras para todos os cantos do Nordeste. Os pobres ouviram e se encheram de coragem. Os ricos ouviram e se encheram de medo. Porque naquela noite, debaixo das estrelas da Caatinga, não nasceu apenas mais uma lenda do cangaço. Nasceu a certeza de que no sertão brasileiro sempre haveria alguém disposto a lutar pelos humilhados e ofendidos. Meu povo, disse Lampião, olhando para o fogo que dançava, a história da costureira do poço ensinou uma coisa. No sertão, quem planta vento colhe tempestade, e quem oprime o povo paga com a vida. As chamas subiam para o céu estrelado, carregando a promessa de que a justiça nunca morreria no coração do Nordeste. Porque alguns homens nascem para obedecer, outros para mandar. Mas Lampião nasceu para fazer justiça. Como dizia o velho no fim da prosa, Lampião não morreu, virou lenda. E se tu gosta de ver justiça sendo feita no sertão, já deixa teu curtir e se inscreve, cabra bom, que ainda tem muita conta para acertar por essas bandas.